Existem pessoas que parecem atrair as coisas boas sem nenhum esforço aparente. As oportunidades chegam até elas. As pessoas certas aparecem na hora certa. As portas se abrem, os convites surgem, os caminhos se desenrolam. E quando você observa de fora, parece pura sorte, como se o universo tivesse escolhido favorecê-las. E existem outras pessoas que parecem afastar tudo de bom, também sem perceber. As oportunidades passam ao lado. As pessoas se distanciam. As portas se fecham. E não é por falta de vontade, não é por falta de esforço, não é por falta de merecimento. É algo mais sutil, mais invisível, operando o tempo inteiro por baixo da superfície. Napoleon Hill passou décadas estudando essa diferença, porque ela o intrigava profundamente. Ele via pessoas igualmente capazes, igualmente esforçadas, com resultados opostos na capacidade de atrair aquilo que desejavam. E ele descobriu que existia um conjunto de fatores, quase nenhum deles óbvio, que determinava se uma pessoa naturalmente atraía ou naturalmente afastava aquilo que buscava. E o mais importante da descoberta, nenhum desses fatores era fixo. Todos podiam ser mudados, uma vez identificados. A pessoa que afasta sem perceber pode aprender a atrair, e a pessoa que atrai pode fortalecer ainda mais essa capacidade. Hoje você vai entender exatamente o que faz algumas pessoas atraírem e outras afastarem. Vai entender os sinais invisíveis que você emite o tempo inteiro, sem perceber, e que determinam como o mundo responde a você. Vai entender por que talvez você venha afastando, sem querer, exatamente aquilo que mais deseja. E vai entender por que a Bíblia, com uma sabedoria que atravessa milênios, já ensinava que aquilo que sai de dentro do ser humano é o que verdadeiramente o define e o que determina o que ele colhe. Antes de continuar, escreva nos comentários: eu atraio aquilo que eu desejo, não como uma frase decorativa, como a declaração de quem decidiu entender e ajustar os sinais que emite para parar de afastar e começar a atrair. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa mudança acontece um dia de cada vez. Agora respire fundo. Encha os pulmões completamente, segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez, inspire, segure e solte. Sinta os ombros relaxarem e a mente se abrindo para o que vem a seguir. Napoleon Hill chegou a esse tema depois de perceber algo que os números não explicavam. Ele encontrava pessoas com todas as qualificações necessárias para o sucesso, com talento, com esforço, com conhecimento, que mesmo assim pareciam repelir as oportunidades. E encontrava outras, às vezes com menos qualificações, que atraíam tudo com uma facilidade desconcertante. A diferença não estava no currículo, não estava na competência técnica, não estava na quantidade de trabalho. Estava em algo que ele demorou a nomear porque era invisível. O que ele acabou descobrindo foi que cada pessoa emite, o tempo inteiro, um conjunto de sinais sutis, através da sua postura, da sua energia, da sua forma de falar, da sua expectativa de fundo, da forma como trata os outros, do estado emocional que carrega. E que esses sinais, embora quase imperceptíveis conscientemente, são captados por todos ao redor e determinam como as pessoas e as oportunidades respondem. É como se cada pessoa tivesse uma frequência, e essa frequência atraísse ou repelisse aquilo que estava sintonizado com ela. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, aponta para a raiz de tudo isso. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Do coração, do interior da pessoa, procedem as saídas, aquilo que sai e se manifesta na vida. O que você atrai ou afasta não vem primeiro de fora, vem de dentro, do estado do seu coração, que transborda em sinais que o mundo capta e aos quais o mundo responde. Vamos entender agora, com profundidade real, os fatores que determinam se uma pessoa atrai ou afasta, e vamos examinar cada um deles. O primeiro fator é o que Napoleon Hill chamava de estado emocional dominante. Ele observou que as pessoas emitem, através de 1000 sinais sutis, o estado emocional que carregam com mais frequência.
e que esse estado dominante funciona como um ímã que atrai mais do mesmo. A pessoa que carrega um estado dominante de gratidão, de expectativa positiva, de abertura, emite sinais que atraem pessoas e oportunidades. A pessoa que carrega um estado dominante de queixa, de ressentimento, de medo, emite sinais que afastam. E ele era cuidadoso ao explicar que isso não era misticismo, era observável. Pense em como você mesmo reage a duas pessoas. Uma que toda vez que você a encontra está reclamando, se queixando, vendo o lado ruim de tudo. E outra que toda vez que você a encontra, transmite uma energia de possibilidade, de gratidão, de abertura. De qual das duas você naturalmente se aproxima? A quem você naturalmente oferece uma oportunidade, um convite, uma ajuda? O mundo inteiro faz essa mesma escolha. O tempo todo em relação a você, baseado no estado que você emite. Napoleon Hill documentou que mudar o estado emocional dominante era um dos ajustes mais poderosos que uma pessoa podia fazer para mudar o que atraía, porque ela deixava de emitir sinais de afastamento e passava a emitir sinais de atração, e o mundo respondia de acordo. E ele identificou um mecanismo que torna isso ainda mais importante. O estado emocional é contagioso. Quando você está perto de alguém, o estado dele tende a influenciar o seu, e o seu tende a influenciar o dele. Isso significa que a pessoa que carrega um estado pesado não apenas afasta pela própria energia, mas efetivamente contamina o ambiente ao redor, puxando o estado dos outros para baixo. E ninguém, conscientemente ou não, quer conviver com quem rebaixa o próprio estado. O oposto também é verdadeiro, e é uma vantagem enorme. A pessoa que carrega um estado elevado eleva os outros ao seu redor. Estar perto dela faz as pessoas se sentirem melhor, mais capazes, mais esperançosas. E por causa disso, elas querem estar perto dela, procuram a companhia dela, se sentem bem na presença dela. Ela se torna uma fonte de algo que todos desejam e, naturalmente, atrai por isso. Pense em quantas oportunidades na vida chegam através de pessoas. Um convite, uma indicação, uma parceria, uma porta aberta por alguém que se lembrou de você. Praticamente tudo de bom que chega através de outras pessoas. E as pessoas, naturalmente, abrem portas para aqueles em cuja presença elas se sentem bem e evitam aqueles que as fazem se sentir mal. Por isso, o estado emocional dominante não é um detalhe cosmético. É, literalmente, um dos maiores determinantes das oportunidades que vão chegar até você ao longo da vida. E Napoleon Hill fazia questão de esclarecer que cultivar um estado elevado não significa fingir felicidade ou negar as dificuldades. Significa trabalhar deliberadamente o próprio interior, através de gratidão, de foco no que se tem, de perspectiva, para que o estado dominante, aquele que você carrega na maior parte do tempo, seja um estado que atrai em vez de afastar. As dificuldades continuam existindo. O que muda é o solo emocional a partir do qual você as enfrenta e a partir do qual você se relaciona com o mundo. Diga agora em voz alta: eu cultivo em mim o estado que atrai aquilo que eu desejo. Mais uma vez, eu cultivo o estado que atrai o que eu desejo. De novo, o meu estado dominante é um ímã e eu escolho o que ele atrai. O segundo fator é o que Napoleon Hill chamava de como a pessoa faz os outros se sentirem. Ele observou que as pessoas que atraíam tinham quase sempre uma característica em comum. Elas faziam os outros se sentirem bem na presença delas. Faziam os outros se sentirem valorizados, ouvidos, importantes. E por causa disso, as pessoas queriam estar perto delas, queriam ajudá-las, queriam oferecer oportunidades a elas. As pessoas que afastavam, ao contrário, muitas vezes sem perceber, deixavam os outros se sentindo diminuídos, não ouvidos, usados. Não porque fossem más pessoas, mas porque estavam tão focadas em si mesmas, nas próprias necessidades, nos próprios problemas, que não sobrava atenção genuína para o outro. E as pessoas, sentindo isso, se afastavam, mesmo sem saber explicar exatamente por quê. Napoleon Hill considerava esse um dos fatores mais determinantes de todos,
e observava que ele era completamente controlável. Qualquer pessoa pode aprender a prestar atenção genuína no outro, a valorizar, a fazer o outro se sentir importante, e quem desenvolve isso descobre que o mundo se abre, porque as pessoas naturalmente favorecem aqueles em cuja presença elas se sentem bem. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4 expressa esse princípio de forma direta. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Considerar o outro, atentar para o que é do outro, sair do foco exclusivo em si mesmo. É exatamente isso que faz uma pessoa agradável de se estar perto, e é exatamente isso que atrai. O terceiro fator é o que Napoleon Hill chamava de expectativa que molda o comportamento. Ele observou que a expectativa profunda que uma pessoa carrega sobre como as coisas vão acontecer molda o próprio comportamento dela de formas que tornam essa expectativa realidade. A pessoa que espera ser rejeitada age, sem perceber, de forma defensiva, retraída, o que efetivamente gera mais rejeição. A pessoa que espera ser bem recebida age de forma aberta, confiante, calorosa, o que efetivamente gera mais acolhimento. É um ciclo que se autoconfirma. A expectativa gera o comportamento gera a resposta do mundo, e a resposta do mundo confirma a expectativa inicial, fortalecendo-a. Por isso, as pessoas que esperam coisas boas tendem a atrair mais coisas boas, e as que esperam coisas ruins tendem a atrair mais coisas ruins. Não por mágica, mas porque a expectativa se traduz em comportamento, e o comportamento colhe a resposta correspondente. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está reconhecendo, enquanto ouve isso, que talvez venha carregando uma expectativa de fundo negativa que molda como você se aproxima das pessoas e das oportunidades, curta esse vídeo agora. Esse gesto é em si um pequeno ato de comprometimento com a mudança que estamos construindo. Curta e continue comigo. O quarto fator é o que Napoleon Hill chamava de energia de escassez versus energia de abundância. Ele observou que as pessoas operavam a partir de uma de duas energias fundamentais e que essas energias emitiam sinais opostos. A energia de escassez é a da pessoa que age como se não houvesse o suficiente, que se agarra, que tem medo de perder, que enxerga os outros como concorrentes por recursos limitados. A energia de abundância é a da pessoa que age como se houvesse o suficiente, que dá sem medo, que colabora, que enxerga possibilidades em vez de ameaças. E ele documentou algo curioso e importante. A energia de escassez, paradoxalmente, afasta a abundância, porque a pessoa que se agarra por medo de perder emite sinais de desespero, de carência, que repelem tanto pessoas quanto oportunidades. Ninguém se sente atraído pelo desespero. Já a energia de abundância, mesmo quando a pessoa ainda não tem muito, atrai, porque emite sinais de segurança, de generosidade, de possibilidade, que naturalmente atraem mais. Lucas capítulo 6, versículo 38, aponta para esse princípio. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Dar em primeiro lugar, operar a partir da generosidade, é o que abre o fluxo de retorno. A energia de quem dá, de quem confia que há o suficiente, é exatamente a que atrai a abundância de volta. Napoleon Hill aprofundava esse ponto com uma observação que ele considerava contraintuitiva, mas comprovada pela experiência. A pessoa em escassez raciocina que, para ter mais, precisa se agarrar ao que tem, guardar, reter, proteger. Parece lógico, mas na prática produz o efeito contrário. Ao se agarrar, ela emite desespero, fecha-se, para de circular valor, e com isso interrompe justamente o fluxo que traria mais. É como quem aperta a mão fechada com tanta força para não perder o que tem, que se torna incapaz de receber qualquer coisa nova. Porque para receber é preciso ter a mão aberta. A pessoa em abundância faz o oposto e colhe o oposto. Ela circula valor, oferece, compartilha, ajuda,
confia que há o suficiente. E ao manter a mão aberta, ela não apenas dá, mas se torna capaz de receber. O fluxo permanece aberto nas duas direções. Napoleon Hill observou que quase todas as pessoas que construíram abundância duradoura operavam a partir dessa mentalidade e que quase todas as que viviam presas na escassez operavam a partir do medo de perder, que, paradoxalmente, garantia que elas nunca tivessem o suficiente. E é importante entender que essa energia de abundância não depende de já se ter muito. Uma pessoa com pouco pode operar a partir da abundância, sendo generosa com o pouco que tem, com o próprio tempo, com a própria atenção, com o próprio conhecimento. E uma pessoa com muito pode operar a partir da escassez agarrada e temerosa. A energia não é determinada pela quantidade que se tem, mas pela relação interna que se estabelece com o dar e o receber. E é essa energia, não a quantidade, que o mundo capta e a qual o mundo responde. O quinto fator é o que Napoleon Hill chamava de congruência entre o que se diz e o que se é. Ele observou que as pessoas captam, com uma sensibilidade impressionante, quando existe uma incoerência entre o que alguém diz e o que alguém realmente é. E que essa incoerência gera uma desconfiança sutil, muitas vezes inconsciente, que afasta. A pessoa fala de generosidade, mas age com mesquinhez. Fala de confiança, mas transmite insegurança. Fala de sucesso, mas emite fracasso. E os outros, captando essa incoerência, se afastam sem saber explicar por quê. As pessoas que atraem, ao contrário, têm uma congruência profunda. O que elas dizem, o que elas são e o que elas emitem estão alinhados, e essa congruência gera confiança, uma sensação de solidez, de autenticidade que naturalmente atrai. Napoleon Hill documentou que não adiantava tentar fingir os sinais certos, porque a incongruência sempre vazava. O caminho era desenvolver genuinamente por dentro aquilo que se queria emitir por fora. Ele explicava por que os seres humanos são tão sensíveis à incongruência. Ao longo de milênios, a capacidade de detectar quando alguém não era autêntico, quando havia uma diferença entre o que a pessoa dizia e o que ela realmente pretendia, foi essencial para a sobrevivência. Quem não conseguia perceber falsidade era enganado, traído, prejudicado. Então, desenvolvemos uma sensibilidade fina, muitas vezes inconsciente, para captar as pequenas incoerências entre as palavras de alguém e os sinais sutis que essa pessoa emite, através do tom, da expressão, da postura, do olhar. É por isso que a pessoa incongruente afasta mesmo quando diz todas as palavras certas. As palavras dizem uma coisa, mas os sinais sutis dizem outra, e o interlocutor capta a diferença, sente um desconforto que muitas vezes não sabe explicar e se afasta por precaução. Não é uma decisão consciente, é um alarme antigo que dispara diante da incoerência detectada. E é por isso também que a autenticidade atrai com tanta força. Quando o que a pessoa diz, é e emite estão perfeitamente alinhados, o interlocutor não capta nenhuma dissonância, nenhum alarme dispara, e ele relaxa, confia, se aproxima. Napoleon Hill concluía que a autenticidade genuína não era apenas uma virtude moral, mas também a estratégia mais eficaz de atração, precisamente porque é a única que não desperta o alarme antigo da desconfiança. O caminho, portanto, nunca era parecer, mas ser. Desenvolver de verdade o que se deseja emitir, para que não houvesse nenhuma lacuna entre a aparência e a essência. O sexto fator é o que Napoleon Hill chamava de disposição para dar o primeiro passo. Ele observou que as pessoas que atraíam frequentemente eram as que se dispunham a dar, a oferecer, a se aproximar primeiro, sem esperar garantia de retorno. Elas iniciavam a conversa, ofereciam a ajuda, faziam a ponte, plantavam a semente do relacionamento. E por darem o primeiro passo com frequência, criavam muito mais conexões e muito mais oportunidades do que as pessoas que ficavam esperando que os outros viessem até elas. Napoleon Hill observava que muitas pessoas afastavam oportunidades simplesmente por passividade, por esperar sempre que o outro tomasse a iniciativa, por medo de se expor ao dar o primeiro passo, e que essa passividade era interpretada, muitas vezes, como desinteresse ou frieza, o que afastava ainda mais. Quem se dispõe a dar o primeiro passo
com generosidade e sem medo, multiplica as próprias oportunidades de atrair. O sétimo fator é o que Napoleon Hill chamava de presença física e postura. Ele observou que, muito antes de qualquer palavra ser dita, o corpo já emite uma quantidade enorme de sinais que as pessoas captam instantaneamente. A forma como alguém entra numa sala, como se posiciona, se mantém os ombros erguidos ou curvados, se olha nos olhos ou desvia, se ocupa o próprio espaço com naturalidade ou se encolhe como quem pede desculpa por existir. Tudo isso é lido em segundos, antes de qualquer conversa começar. E ele documentou que esses sinais corporais não eram apenas expressão de um estado interno, mas também causa dele, num ciclo que funcionava nas duas direções. A pessoa que se curva, que se encolhe, que evita o olhar, não apenas transmite insegurança, ela também alimenta a própria insegurança através dessa postura. E a pessoa que se posiciona com abertura, que sustenta o olhar com serenidade, que ocupa o próprio espaço sem agressividade e sem medo, não apenas transmite confiança, ela também fortalece a própria confiança. Napoleon Hill observava que ajustar a postura era um dos caminhos mais rápidos para começar a emitir sinais diferentes, precisamente porque o corpo é o primeiro a falar e porque mudar o corpo é mais imediato do que mudar um estado emocional profundo. Ele recomendava começar por aí em muitos casos: endireitar a postura, sustentar o olhar, respirar fundo antes de entrar num ambiente. Pequenos ajustes físicos que enviavam sinais de presença e que, com o tempo, ajudavam a construir por dentro aquilo que inicialmente era apenas ajustado por fora. Diga agora: eu ocupo o meu espaço com serenidade e a minha presença transmite abertura e confiança. Repita: a minha presença transmite abertura e confiança. O oitavo fator é o que Napoleon Hill chamava de qualidade da atenção que a pessoa dá. Ele observou que existe uma diferença enorme entre ouvir alguém e realmente prestar atenção nessa pessoa, e que os seres humanos captam essa diferença com uma precisão impressionante. A maioria das pessoas, enquanto o outro fala, não está realmente ouvindo. Está esperando a própria vez de falar, formulando a resposta, pensando em outra coisa, checando o telefone com o canto do olho. E o outro sente isso, mesmo que não saiba nomear, e se afasta. As pessoas que atraem dão uma qualidade de atenção diferente. Quando você fala com elas, você sente que existe naquele momento apenas você. Elas não estão apressando você, não estão dividindo a atenção, não estão esperando ansiosamente a própria vez. E essa qualidade de atenção é tão rara e tão valiosa que as pessoas que a oferecem se tornam magnéticas, porque todos carregam uma sede profunda de serem realmente vistos e ouvidos, e raramente são. Napoleon Hill documentou que essa qualidade de atenção era um dos fatores mais poderosos de atração, e também um dos mais raros, precisamente porque exige que a pessoa silencie o próprio ruído interno para se dedicar inteiramente ao outro por alguns instantes. Quem desenvolve essa capacidade descobre que as pessoas passam a procurá-la, a confiar nela, a querer estar perto dela, porque na presença dela, elas experimentam algo que quase não encontram em nenhum outro lugar: a sensação de serem realmente importantes para alguém naquele momento. Antes de passarmos para as práticas, quero contar uma história que Napoleon Hill registrou, porque ela mostra a diferença entre atrair e afastar de forma concreta. Ele descreveu o caso de duas pessoas que trabalhavam no mesmo ambiente, com qualificações muito parecidas, buscando o mesmo tipo de crescimento. Uma delas parecia sempre à frente, recebia os convites, era lembrada para as oportunidades, tinha as portas abertas. A outra, apesar de igualmente competente, parecia sempre esquecida, deixada de lado, passada para trás. E ela não entendia por quê, atribuindo tudo a favoritismo, a injustiça, a sorte. Napoleon Hill documentou que, ao observar as duas de perto, a diferença ficou evidente. E não tinha nada a ver com competência. A primeira pessoa carregava um estado dominante de abertura e gratidão, fazia os outros se sentirem valorizados, operava a partir de uma energia de generosidade e se dispunha a dar o primeiro passo. Ela emitia, o tempo inteiro,
sinais de atração. As pessoas gostavam de estar perto dela e por isso a lembravam, a favoreciam, abriam portas para ela. A segunda pessoa, sem perceber, fazia o oposto em cada um desses pontos. Carregava um estado dominante de queixa e insatisfação. Estava tão focada nas próprias frustrações que não fazia os outros se sentirem valorizados. Operava a partir de uma energia de escassez, enxergando os colegas como concorrentes. E esperava passivamente que as oportunidades viessem até ela, interpretando a ausência delas como injustiça. Ela emitia, sem saber, sinais de afastamento, e o mundo respondia se afastando. O ponto de virada, segundo o relato registrado, aconteceu quando essa segunda pessoa finalmente entendeu que o problema não estava do lado de fora, mas nos sinais que ela mesma emitia. Foi doloroso reconhecer isso, porque era mais confortável culpar a injustiça do mundo. Mas quando ela assumiu a responsabilidade e começou a mudar deliberadamente o que emitia, cultivando gratidão, valorizando os outros, operando com generosidade, dando o primeiro passo, o mundo lentamente começou a responder de forma diferente. A frase que ela repetia, segundo o registro de Napoleon Hill, era: "Eu passei anos esperando que o mundo mudasse comigo, sem perceber que o mundo estava apenas respondendo àquilo que eu emitia. Quando eu mudei o que emitia, o mundo mudou a resposta." E ela concluía que a maior descoberta da vida dela tinha sido perceber que a chave nunca esteve do lado de fora, mas sempre esteve dentro dela, nos sinais que ela escolhia emitir. Napoleon Hill registrou também um detalhe do processo que ele considerava importante, porque contraria a expectativa de mudança instantânea. Quando essa pessoa começou a ajustar o que emitia, o mundo não respondeu imediatamente. Havia anos de sinais antigos acumulados, e as pessoas ao redor já tinham formado uma impressão dela baseada em tudo que ela vinha emitindo por muito tempo. Nas primeiras semanas, ela cultivava gratidão, valorizava os outros, dava o primeiro passo e parecia que nada mudava. E foi tentador concluir que não estava funcionando e voltar ao antigo. Mas ela persistiu. E Napoleon Hill documentou por que a persistência foi decisiva. Os sinais novos, repetidos com consistência, foram lentamente substituindo a impressão antiga. As pessoas começaram a experimentar uma versão diferente dela, repetidas vezes, até que a nova impressão superou a velha. E foi só então, depois desse período de aparente ausência de resultado, que o mundo começou visivelmente a responder de forma diferente. Ela quase desistiu exatamente antes do ponto em que a mudança se tornaria visível. Esse detalhe importa para você, porque quando começar a ajustar o que emite, é provável que o mundo não responda de imediato. Isso não significa que não está funcionando. Significa apenas que os sinais novos ainda estão substituindo os antigos e que a resposta virá quando o acúmulo dos novos sinais for grande o suficiente. Persistir através desse intervalo é o que separa quem transforma a própria vida de quem desiste a poucos passos da mudança. Agora, vamos às práticas concretas que você pode aplicar já a partir desta manhã. A primeira prática é a auditoria do estado dominante. Observe, ao longo de alguns dias, qual estado emocional você carrega com mais frequência. É gratidão ou queixa? Abertura ou defesa? Expectativa positiva ou medo? Essa auditoria revela o principal sinal que você emite, e você não pode mudar aquilo que não enxerga. Napoleon Hill documentou que a simples consciência do estado dominante já começa a deslocá-lo na direção mais positiva. A segunda prática é o cultivo da atenção genuína ao outro. Nas suas interações, faça o exercício deliberado de sair do foco em si mesmo e prestar atenção real na outra pessoa. Escute de verdade. Valorize. Faça o outro se sentir importante. Napoleon Hill documentou que essa mudança sozinha transformava a forma como as pessoas respondiam a alguém, porque todos naturalmente se aproximam de quem os faz sentir valorizados. A terceira prática é o ajuste da expectativa. Examine a expectativa de fundo que você carrega ao se aproximar das pessoas e das oportunidades. Você espera rejeição ou acolhimento?
e comece a ajustar deliberadamente essa expectativa, porque ela molda o seu comportamento, que molda a resposta do mundo. Napoleon Hill observou que ajustar a expectativa mudava a postura, e a postura mudava tudo. Aqui quero pausar. Esse processo completo de ajustar os sinais que você emite para parar de afastar e começar a atrair, com exercícios estruturados para cada fator que discutimos, é exatamente o que a Bíblia da Mente Milionária desenvolve em profundidade. Se você quer esse suporte estruturado, o link está disponível na descrição deste vídeo. A quarta prática é a mudança para a energia de abundância. Comece a praticar dar em primeiro lugar, a colaborar em vez de competir, a agir como se houvesse o suficiente, mesmo em pequenas coisas. Napoleon Hill documentou que essa mudança de energia, de escassez para a abundância, era captada pelos outros e transformava o que a pessoa atraía, porque a generosidade atrai, enquanto o desespero afasta. A quinta prática é a disposição de dar o primeiro passo. Em vez de esperar passivamente que as oportunidades e as pessoas venham até você, comece a se aproximar primeiro. Inicie a conversa, ofereça a ajuda, faça a ponte. Napoleon Hill observou que quem dá o primeiro passo com frequência multiplica as próprias conexões e oportunidades, enquanto quem espera passivamente afasta por parecer desinteressado. A sexta prática é o ajuste consciente da postura. Antes de entrar num ambiente ou numa conversa importante, faça um ajuste físico deliberado. Endireite os ombros, respire fundo, prepare-se para sustentar o olhar com serenidade. Napoleon Hill documentou que esse pequeno ajuste corporal enviava sinais imediatos de presença e confiança, e que, com a repetição, ajudava a construir por dentro a confiança que inicialmente era apenas ajustada por fora. É um dos caminhos mais rápidos para começar a emitir sinais diferentes. A sétima prática é o exercício da atenção total. Na próxima conversa que você tiver, faça o experimento de dar atenção completa a outra pessoa, sem checar o telefone, sem formular a resposta enquanto ela fala, sem apressá-la. Apenas ouça, de verdade, como se naquele momento existisse apenas ela. Napoleon Hill observou que essa qualidade de atenção era tão rara e tão valiosa que sozinha transformava a forma como as pessoas respondiam a alguém, porque todos carregam a sede profunda de serem realmente vistos e ouvidos. Agora quero levar você para a dimensão mais profunda de tudo que discutimos até aqui. Napoleon Hill observou ao longo de décadas que a descoberta de que somos nós que emitimos os sinais que determinam o que atraímos produzia, nas pessoas, uma reação em duas etapas, muito parecida com a que ele observava em outras descobertas transformadoras. A primeira etapa era desconforto, porque assumir que você é responsável pelos sinais que emite significa assumir que talvez você venha, sem perceber, afastando exatamente aquilo que deseja. E isso é desconfortável, porque é mais fácil culpar o mundo do que reconhecer a própria participação. A segunda etapa, no entanto, era libertação. Porque se é você que emite os sinais, então é você que pode mudá-los. Você não está à mercê da sorte, do favoritismo, da injustiça. Você tem nas próprias mãos o poder de ajustar o que emite e, com isso, mudar o que atrai. E esse poder, uma vez reconhecido e exercido, transforma completamente a relação da pessoa com a própria vida, porque ela deixa de ser vítima passiva das circunstâncias e passa a ser participante ativa na construção do que colhe. Mateus capítulo 7, versículo 12, oferece o princípio que resume tudo isso, a chamada regra de ouro. Tudo, pois, quanto quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós. Repare na direção. Primeiro você faz aos outros aquilo que gostaria de receber. Você emite primeiro, e aquilo que você emite é o que volta. Não é esperar receber para depois dar. É dar, emitir, oferecer primeiro e colher a resposta correspondente. Toda a dinâmica de atração está contida nesse princípio antigo. Existe ainda uma última observação que Napoleon Hill considerava essencial e que é importante para não haver ilusão. Ele deixava claro que ajustar os sinais que se emite
Não é manipulação. Não é fingir ser algo que não se é para conseguir coisas dos outros. Ao contrário, ele documentou que qualquer tentativa de fingir os sinais certos vazava como incongruência e afastava ainda mais. O caminho verdadeiro era desenvolver genuinamente, por dentro, o estado, a generosidade, a abertura e a consideração pelo outro. E quando isso era desenvolvido de verdade, os sinais certos eram emitidos naturalmente, sem esforço e sem fingimento, porque eram um reflexo autêntico de quem a pessoa havia se tornado. Napoleon Hill concluiu, depois de décadas de pesquisa, que a diferença entre quem atrai e quem afasta quase nunca estava na sorte ou na injustiça do mundo, e quase sempre estava nos sinais invisíveis que cada pessoa emitia a partir do próprio interior. E que qualquer pessoa que se dispusesse a trabalhar o próprio interior, cultivando genuinamente os estados que atraem, podia transformar completamente aquilo que o mundo lhe oferecia, porque o mundo, no fim das contas, apenas responde àquilo que recebe. Agora vamos às afirmações finais desta manhã. Repita cada uma delas com toda a convicção que você conseguir reunir neste momento. Eu cultivo em mim um estado dominante de gratidão e abertura, e esse estado atrai aquilo que eu desejo. Repita: o meu estado dominante atrai o que eu desejo. Eu faço os outros se sentirem valorizados e ouvidos, e por isso as pessoas naturalmente se aproximam de mim. Repita: eu faço os outros se sentirem valorizados. Eu carrego uma expectativa de acolhimento, e essa expectativa molda a minha postura e a resposta do mundo. Repita: eu espero acolhimento e o mundo responde. Eu opero a partir da energia de abundância, dando em primeiro lugar, porque a generosidade atrai e o desespero afasta. Repita: eu opero a partir da abundância. Eu me disponho a dar o primeiro passo, a me aproximar, a oferecer, sem esperar passivamente. Repita: eu dou o primeiro passo. Eu começo meu dia vencendo, porque assumi o comando dos sinais que emito e, com isso, do que eu atraio. Repita com tudo: eu começo meu dia vencendo, porque eu atraio aquilo que eu desejo. Sinta cada uma dessas afirmações sendo instalada com profundidade real no solo receptivo da sua mente nesta manhã. Napoleon Hill concluiu, depois de estudar centenas de histórias, que quase ninguém que se sentia afastado das oportunidades estava sendo realmente rejeitado pelo mundo. A esmagadora maioria estava, sem perceber, emitindo os sinais que afastavam aquilo que mais desejava. E que a mudança começava no instante em que a pessoa parava de culpar o lado de fora e assumia o comando do que emitia de dentro. Se essas mensagens têm feito diferença nas suas manhãs, se você sente que esse canal tem caminhado com você todos os dias, existe uma forma simples de retribuir e fazer parte disso de perto. Aqui no canal existe um clube de membros. Não é sobre receber algo em troca, é sobre sustentar o que te sustenta, sobre dizer que esse trabalho importa para você e que você quer que ele continue. Quem entra passa a fazer parte de um grupo de pessoas que decidiram apoiar essa jornada de evolução diária e ajuda esse canal a seguir existindo e alcançando mais gente que precisa ouvir isso todas as manhãs. Se isso fizer sentido para você, o botão de participar está aqui na tela e logo abaixo do vídeo. Você será muito bem-vindo e a minha gratidão é sincera. Escreva nos comentários: eu atraio aquilo que eu desejo. Curta esse vídeo se você entendeu enquanto ouvia que talvez venha afastando sem perceber exatamente aquilo que mais deseja. Compartilhe com alguém que se sente injustiçado pelo mundo, sem saber que a chave pode estar nos sinais que ele mesmo emite. E se inscreva no canal, porque amanhã tem mais uma manhã de transformação esperando por você. Nos vemos amanhã, com mais um sinal ajustado, com mais um estado cultivado de propósito. O mundo sempre esteve apenas respondendo àquilo que você emitia. A diferença, a partir de hoje, é que você decidiu emitir de propósito aquilo que quer atrair de volta. Vá com intenção e comece seu dia vencendo.